poder falar a igreja com a paz do Senhor? Aproveitando então, 10, vamos ler Mateus, o versículo que nos foi proposto pelas irmãs. Mateus, capítulo 21, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: e disse-lhes: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas em peito tirastes o perfeito louvor? Amém. Obedecer, meus irmãos, é um prazer, uma honra muito grande poder fazer parte desse momento dos nossos adolescentes, essas crianças que estão fazendo essa posição tão importante nessa data para os adolescentes. É uma nova fase, uma nova história a ser escrita. O presidente Sidney já deixou aqui alguns conselhos e a palavra de Deus ela vai corroborar o que ele falou. Eu tentei trazer algo quando as irmãs me convidaram para estar pregando, somente para as crianças. E daí depois eu fiz a junção dos adolescentes. Aí a gente tentou trazer algo um pouco diferente, mais para as crianças e para os adolescentes, mas para a igreja do Senhor como um todo. Então a palavra de Deus ela serve para todos nós. Amém? Esse capítulo 21 de Mateus, eu vou mostrar alguns slides aqui para as crianças, às vezes fica mais fácil ilustrar, né? E daí eu quis trazer esses slides para ficar mais fácil a compreensão de repente. Eu vou precisar da ajuda das crianças aí, as crianças da escola dominical, para nós entendermos a palavra de Deus essa noite. Vou deixar algumas perguntas para que elas respondam. Vamos ver se estão estudando a escola dominical. Amém, crianças? Amém, crianças? Esse texto de Mateus 21, ele nos traz uma história que aconteceu com Jesus Cristo. E essa história aconteceu para que se cumprisse uma profecia que foi feita pelo profeta Zacarias. Há muitos anos atrás, há centenas de anos atrás, ele profetizou que isso iria acontecer. E Jesus, nesse dia, ele chega na cidade de Jerusalém. E o que vocês dizem, crianças? O que vocês acham que essa imagem significa? Alguém se acredita? Essa imagem, ela foi quando Jesus ele estava entrando na cidade de Jerusalém, e as crianças e os homens e as mulheres vinham recebê-lo. Ele chegou montado num jumento para que se cumprisse a profecia. Ele não veio, digamos assim, se fosse no dia de hoje, ele estaria vindo de repente no Fusquinha, né? E não numa Ferrari, para que nós entendamos melhor o estado para os nossos dias, né? Quando a gente vê por aí esses pregadores que chegam, às vezes a gente vê no TikTok aí, né? Criançado ligado no TikTok, né? Vê os pregadores chegando, sapatão listrado, pernão brilhoso, né? Aquele carrão desce, coloca um tapete para eles. Veja a humildade do homem que Deus escolheu para mandar para nos salvar. Veja a humildade de Jesus Cristo. Ele chegou montado no jumento, no jumentinho que é um animal de carga.
um animal de carga, um animal de trabalho. E eu achei interessante, irmãos, eu vi a referência em Marcos, que ele coloca de uma outra forma, ali diferente de Mateus. Ele coloca que Jesus Cristo pede para que seja um animal que nunca ninguém montou, um animal puro. Veja bem que Deus ele sempre escolhe a primícia da terra para servir, né? Aí já parte daí. Ele nunca tinha sido montado por nenhum homem, porque ele era filhote. Ele era novo, segundo Marcos escreveu. Então ele entra montado nesse mundo. E eu achei interessante essa referência de Marcos. É diferente de Mateus. Mateus só faz referência de que era um jumentinho, filho de um jumento. E Marcos, ele já traz mais claramente para nós. Pode passar. Quando Jesus ele chega no templo, eu acho que eu acredito que seja a única, ou se não uma das únicas vezes que Jesus ele se aborrece de tal forma, né? Ele chega e ele desmancha tudo aquilo que estava ali em volta do templo, porque ele diz que naquele lugar era lugar de oração, lugar de adoração a Deus. E eles tinham feito comércio, eles tinham criado um comércio em volta do templo. E Jesus ele vem e ele derruba as gaiolas de passarinho, ele derruba as mesas e expulsa aqueles cambistas que ali estavam. Eu acho que ele deixa bem claro para nós, para a nossa realidade, do que nós devemos fazer. O templo do Senhor é exclusivamente para adoração a Deus. Enquanto estamos aqui, estamos num lugar santo. Esse lugar não é lugar de você ficar fazendo comércio, não é lugar de você ficar brincando. Esse lugar é o lugar que você, quando você adentrar na casa do Senhor, você tem que adentrar para louvar e bendizer o nome dele. Esse lugar é santo. Aleluia. E Deus ele não divide adoração e louvor com ninguém. É uma das únicas coisas que ele pede. E desde Gênesis e Apocalipse, ele vem pedindo que o povo o adore. O povo o adore. Aleluia. Glórias a Deus. Pode passar. A palavra louvor, ela aparece, eu quis colocar essa referência porque ela é muito interessante, 332 vezes na Bíblia. Glórias a Deus. E o próximo, por favor. Já vai ter ali. Eu quis colocar aqui também qual é o significado de louvor, para que nós possamos entender do que Jesus estava falando. Primeiro nós temos que entender o significado daquilo. Então o significado de louvor é elogiar, falar bem, agradecer, aleluias. E isso ele deixa claro que nós temos que fazer a ele. Cantar alto, gritar com alta voz, dedilhar ou tocar cordas. Então, quando os irmãos estão aqui dedilhando, quando eles estão tocando, quando a banda está tocando, quando o grupo de louvor está tocando, é uma adoração a Deus. Aleluia. Tem que ser uma adoração a Deus. Não pode ser de outra forma. Então, crianças que hoje passaram para os adolescentes, levem isso para a sua vida. Que a adoração que vocês têm seja única e exclusivamente para Deus. Seja única e exclusivamente para Jesus Cristo. Amém? Que vocês possam guardar no seu coração o que vocês aprenderam como crianças nas escolas dominicais, com as professoras,
Aleluia. E aquele louvor que vocês cantam aqui tão bonito. Aleluia. No outro dia, eu não me lembro, não vou me recordar qual que foi a data, se foi no domingo ou se foi no sábado. A gente esteve aqui e tinha menos crianças. Tinha menos crianças. E as crianças cantaram. E aquele louvor foi tão lindo. Foi tão emocionante para quem estava aqui. Porque a voz das crianças, o louvor das crianças, ele nos anima. Ele nos dá força. Aleluia. Ação de graças. Ação de graças. Ajoelhar-se e bem dizer ao nome santo do Senhor. Isso é a adoração. Quando você ajoelha, quando você agradece a Deus, quando você fala com Deus, com o coração aberto, que você conta como foi o teu dia, que você conta as tuas vontades para Deus, Ele se agrada. Aleluia. Glórias a Deus. Isso é o significado de louvor. Glória a Deus. O que acontece quando louvamos a Deus? Você sabe o que acontece quando louvamos a Deus? Vamos dar algumas referências bíblicas para nós entendermos também. Pode passar, Lucas. O louvor muda o ambiente espiritual. Está lá em 1 Samuel 16, 14, 16 e 23. Essa história vem relatando a história do rei Saul. E quando o mau espírito ele pegava o rei, ele chamava Davi, que ainda não era rei, e ele começava a dedilhar, como nós vimos antes, a sua harpa, e aquele mau espírito ele deixava Saul. Aleluia. E havia paz naquele lugar. Também tem uma outra referência, que quebra as cadeias e traz liberdade. Em Atos 16, 22, Paulo e Silas estavam presos e amarrados em cadeias. Glórias a Deus. E enquanto eles louvavam ao Senhor e bendiziam o nome santo do Senhor, houve um terremoto que abalou aquele lugar. E eles foram libertos. Isso é pelo poder do louvor e da adoração. Para vocês verem a importância de vocês, crianças. E Jesus ele está falando que o perfeito louvor é da boca de vocês. Glórias a Deus. Aleluia. É uma forma de agradecimento a Deus. O louvor faz muralhas e barreiras caírem por terra. Crianças devem lembrar de ter estudado na escola dominical dos velhos cercos de Jericó. Aleluia. Quando eles gritaram em alto e bom som e tocaram as buzinas e as trombetas e a muralha caiu. Glórias a Deus. Eles também fizeram para louvar e bendizer o nome santo do Senhor e porque Ele havia ordenado dessa forma. Glórias a Deus. Chegamos então na parte do texto em que as irmãs proporam para nós estarmos lendo, estarmos trazendo a palavra para as nossas crianças. Esse texto foi escolhido para essa noite falando sobre louvor das crianças, que ele estava se referindo à pureza e à falta de maldade. Jesus aqui, nesse texto, ele se referia às crianças, porque o louvor das crianças é humilde, é simples, é de coração aberto, não há maldade, não há falsidade, não há avareza, não há nenhum tipo de desilusão alguma. O louvor das crianças ele é perfeito. E vejam antes dessa passagem
que a Bíblia relata que então os príncipes sacerdotes e os escribas maravilharam-se que fazia e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se e disseram-lhe: o que estes dizem? E Jesus lhes disse o que eles faziam. Porque eles estavam louvando e engrandecendo ao único que é digno de louvor e de adoração. Adolescentes e crianças que agora passaram para os adolescentes nessa nova fase. Agora nós chegamos numa encruzilhada. Por quê? Geralmente o que acontece quando se passa para a adolescência? Muitas crianças começam a ver vídeos, a ver atitudes das pessoas aí fora e começam a copiar. Começam a colocar música em suas redes sociais. A palavra de Deus, ela está dizendo: todo louvor tem que ser para Deus. Toda adoração é para Deus. Glórias a Deus. Então toma muito cuidado agora adiante com o que vocês vão compartilhar, com o que vocês vão viver, não somente nas redes sociais, mas na sua vida, lá no colégio. Cuidado com os amiguinhos, cuidado com o que vocês estão fazendo. Muitas vezes a gente pensa, né? Eu vou fazer isso aqui que meu pastor não está vendo, minha professora da escola dominical não está vendo, eu posso fazer. Mas Deus é onisciente e onipresente. Vocês sabem o que significa onisciente e onipresente, crianças? Significa que Ele está em todos os lugares e ao mesmo tempo. E Ele vê e ouve tudo. Então cuidado, porque também é uma forma de louvor a gente guardar a nossa boca, não brigar com os amiguinhos, mas as crianças aqui do Paraíba não brigam com os amiguinhos, não é? Briga, meu? Não é? Ora, eu acho que essas crianças são muito maduras. Eu vejo elas correndo aí depois do povo. Sei não. Mas nem não briga, né? Tá bom. Então, cuidado, crianças. Cuidado, adolescentes. A nossa vida espiritual, ela está ligada com a nossa vida secular. A nossa vida secular tem que refletir o que nós vivemos aqui na igreja. Nós temos que resplandecer o amor de Cristo. Nós temos que ser semelhantes a Cristo. E nós temos que brilhar lá fora. Temos que ser diferentes. Não tem que ser iguais a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Tem que ser diferentes. Aproveitem as oportunidades que Deus dá para vocês, para quando o amiguinho propor algo difícil para vocês, que vai contra a sua crença, que vai contra os mandamentos de Deus, para que vocês possam estar levando Cristo para a vida deles. Ao invés deles trazerem o mundo para a vida de vocês, que vocês possam estar levando Cristo para a vida deles. Aleluia. Se vocês fizerem isso, a partir de agora, e para toda a vida, vocês vão ser ganhadores de almas. Aleluia. E vocês sabem qual que é, o que é que está reservado para quem faz a obra de Deus aqui na terra? Vocês sabem? Quem se arrisca a falar, Yuri? Quem se arrisca a falar, Yuri?
preparado uma coroa de glória para cada um de nós que fizermos a obra do Senhor aqui na terra. Amém? Então, que as nossas crianças possam ser luz, ó, que nós possamos expressar o cheiro suave de Deus. Aleluia. Livro de João, capítulo 4, versículo 23, nos diz: mas a hora vem e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, Jesus falando, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Lembra que eu falei que Deus ele está em todos os lugares, em todo o tempo? Então Deus, ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então aquela mentirinha, aquele desvio de conduta que a gente faz, não pode, tá? Não agrada a Deus. Cuidado, tá bom? Fez alguma coisa errada, papai? Papai, eu fiz uma coisa errada. Mãe, eu fiz uma coisa errada. Fiz isso. Papai e a mamãe vai conversar com vocês e vai entender, né? Mas não vamos levar a mentira no nosso coração, porque a mentira ela começa a transformar o nosso coração. O nosso coração começa a se transformar de bom para mal. Então que nós possamos sempre levar a verdade aonde nós formos. Amém? E aí eu vou deixar uma pergunta para a igreja do Senhor. Onde estão os verdadeiros adoradores? Eu coloquei uma imagem ali. Vocês vão dizer se ali tem verdadeiros adoradores. Não tem verdadeiros adoradores? A Bicalito tem verdadeiros adoradores, né? Nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, nossas irmãs, nossos irmãos, estão todos ali representados. Aqui nessa igreja nós temos verdadeiros adoradores. Aleluia! Glórias a Deus. Eu gostaria que os adolescentes cantassem aqui o hino novamente. Agora há pouco. Vocês puderem vir aqui. Louvar ao Senhor. Então nós já passamos para o encerramento dessa noite. Eu gostaria que vocês meditassem na letra desse livro, meditassem na palavra que foi pregada nessa noite. Aleluia. Gostaria que vocês meditassem na letra desse livro, que vocês abrissem seu coração nesse momento e fizessem uma reflexão com Deus. Como está sendo a nossa vida? Estamos tendo uma vida de verdadeiros adoradores? Estamos louvando ao Senhor de todo o nosso coração? Como está a nossa vida? As crianças podem estar vindo cantar juntamente com os adolescentes. Eu quero essas